Oi, Moreira Lopes. Mais uma vez, boa tarde para você, né? Boa tarde para os ouvintes que estão ligados no Sintonia da Tarde, na Rádio Manhuaçu. Já participamos mais cedo com o direto da redação e os destaques do tribunadoleste.com.br. E a partir de agora a gente fala aqui da sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar em Manhuaçu. Nós estamos ao lado do Tenente Josué Queiroz, que é o comandante do 1º pelotão da Companhia do Corpo de Bombeiros. Tenente Queiroz, primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos acompanham pelas redes sociais. Novamente, um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia com todos. Pois aí, nós estamos juntos com a Emergência 193, sempre trazendo orientações, né, para a população, para todos que nos acompanham nas tardes de sexta aqui na Rádio Manhuaçu e também nas redes sociais do Tribuna do Leste, né, no Facebook do Tribuna do Leste e também Rádio AM 710 Manhuaçu. E o assunto hoje, Moreira, o tema de hoje, cuidados na realização de serviços próximos a encostas. Nós vamos conversar sobre isso com o Tenente Josué Queiroz, porque frequentemente são atendidas ocorrências pelo Corpo de Bombeiros envolvendo deslizamento de terra, atingindo muros, ruas e até mesmo residências, né? E em alguns casos essas ocorrências envolvem vítimas, como a registrada esta semana em uma obra no distrito de Realeza, em que uma pessoa morreu. É uma situação sempre muito lamentável, né? E alguns cuidados são necessários, as pessoas devem observar isso, né? É exatamente sobre isso que nós vamos falar com o Tenente Josué Queiroz, né? Júlio, rotineiramente a gente está aqui conversando sobre os riscos envolvidos, né, com relação a movimento de massas, né, o deslizamento, escorregamento, desmoronamento. E são ocorrências típicas do período chuvoso, né, ocorrências que tem ali, são agravadas pelos volumes de chuvas, mas não acontece apenas diante das chuvas, né? Esse tipo de ocorrência pode acontecer ali durante uma intervenção, uma obra, seja de escavação de um talude, né? Uma fundação de um edifício que está sendo construído, ou mesmo obras de saneamento, né? Uma ocorrência que o Corpo de Bombeiros de Minas, infelizmente, atende muito, envolvendo trabalhadores, né, que abrem algumas valetas para passagem de tubulações de água e esgoto, também podem ser acometidos com esse tipo de risco. Exatamente. Nesse caso, né, em Realeza, era um talude, né, uma obra, a pessoa estava ali no local para construção de um telhado, né, de um galpão, mas próximo a um talude, né, a empresa foi contratada para fazer esse serviço lá no local. Infelizmente, no momento da montagem desse telhado, o barranco desabou em cima de uma pessoa, né? Numa situação lamentável, às vezes a pessoa que estava ali, a empresa que estava ali realizando o serviço, não sabia dessa situação também, né? Exatamente, né? Essas ocorrências, como a gente sempre fala, né, elas são agravadas pelas chuvas, mas não ocorrem apenas durante as chuvas ou imediatamente após, né? Nós já temos aí, exceto ontem, né, antes nós tínhamos um período já sem chuvas, mas o solo acumulou muita água nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? Então hoje nós temos uma condição de solo saturado, de solo encharcado. Então, algumas intervenções, né, que haviam sido feitas, por exemplo, no final do ano passado, no início desse ano, algumas escavações já inclusive um pouco mais antigas, elas podem sofrer reacomodações, podem se movimentar devido a essa nova característica do solo. Então, é fundamental para qualquer tipo de intervenção no terreno ter acompanhamento de um profissional habilitado, né, de um serviço de engenharia, de um serviço de gerenciamento dos riscos também. Além disso, para qualquer pessoa que esteja fazendo ou qualquer empresa que esteja realizando algum tipo de obra, é importante ali estar com os licenciamentos em dia, com a fiscalização em dia, para poder evitar esse tipo de risco, né? Há algumas semanas nós tivemos também uma outra obra que apresentou certo risco, isso no centro da cidade, em que foi feita ali uma escavação para a fundação e devido às chuvas houve um movimento de massa muito grande, expondo a fundação do prédio do edifício vizinho, causando ali, gerando já um início de um risco para aquela edificação. Então é muito importante as pessoas estarem atentas a esses sinais também, né? Após aquela intervenção, verifica se não apareceu rachaduras, verifica se as portas e janelas de edificações vizinhas não estão agarrando para fechar e abrir. Observa também a vegetação do local, caso seja um local que não tem uma edificação já pronta, após aquele corte no talude, aquela intervenção, verifica se as árvores não estão se inclinando, cercas,
se o terreno não está sofrendo nenhum tipo de rachadura, ou mesmo barulhos de estalos, né, movimentos. E isso tudo pode ser indício em que aquele terreno está prestes a se movimentar, ocorrer um escorregamento ou um deslizamento. E, se for constatado algum tipo de risco, imediatamente acione o Corpo de Bombeiros, acione a Defesa Civil do município e evacue o local. Então, quer dizer, essas orientações geralmente são passadas também em períodos chuvosos, né? Mas elas servem para os períodos de estiagem também, né? Esses cuidados devem ser tomados. Esses sinais, eles não devem ser ignorados de forma alguma, né? De maneira nenhuma, né? Foi percebido ali esses sinais, já há um risco. Pode ser que não seja ainda um risco iminente, mas já há um risco e pode evoluir, principalmente devido ao nosso clima, né, nosso tempo instável, em que ocorre ali a formação de chuvas intensas num período curto de tempo, que muitas vezes não avisam. Então essas trincas, esses indícios podem evoluir rapidamente e causar um desastre. Então fica a dica, é fundamental que qualquer tipo de intervenção no terreno seja feita com a orientação, com a aquiescência de um profissional habilitado que vai planejar, vai fazer toda aquela estrutura, não ter um tipo de risco elevado ali durante a intervenção, não colocar a vida, seja dos trabalhadores, seja de vizinhos, em risco. Além dessa presença de um profissional, né, para acompanhamento das obras, é sempre interessante também acionar a Defesa Civil, né, no caso de deslizamentos, de possibilidade de novos deslizamentos, né, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros, né? Sem dúvidas, em caso de risco, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros. Em caso de alguma dúvida, algum indício, também acionar a Defesa Civil. Hoje a Prefeitura conta com um engenheiro habilitado que é capaz de realizar aquela avaliação de risco, de fazer orientações, inclusive de cobrar também intervenções por parte do proprietário ou do empreendedor de forma a mitigar qualquer tipo de risco. O importante é que a pessoa busque preservar sempre a vida, né? A pessoa e a empresa. Preservar sempre a vida e tomar todo o cuidado necessário, né, para evitar um acidente. Exatamente. Jamais devemos subestimar esses riscos, porque esses desastres, quando acontecem, os danos materiais são muito grandes e os danos à vida humana também geralmente é fatal. Então nunca devemos subestimar, devemos sempre antecipar esse risco e ter um comportamento de autoproteção. Tá certo. Tenente Josué Queiroz, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Manhuaçu no Emergência 93. Muito obrigado, Júlio, novamente. Muito obrigado a todos. E não se esqueça, em caso de emergência, ligue o 93. Aí nós conversamos com o Tenente Josué Queiroz, comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Manhuaçu, mais uma vez participando com a gente no Emergência 193. Moreira, segue com você a programação na Rádio Manhuaçu AM 710, com o programa Sintonia da Tarde, com imagens de Jorge Augusto Costa, repórter Júlio Oliveira.